Obrigada por estar conosco na segunda sessão para o SG Lab, a Coalizão de Justiça está feliz em oferecer essa série como nossa contribuição para o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Isso revê o progresso nos objetivos, de atingir os objetivos, os ODCs. Enquanto temos essa plataforma para governos reportarem no seu progresso, é também uma oportunidade muito boa para a sociedade civil trabalhar com a experiência, a sabedoria e as vozes das nossas comunidades ao redor do mundo. Nós somos uma missão enraizada em ensinamentos católicos e somos gratos de ser parte desse diálogo, compartilhando as nossas perspectivas e realçando as contribuições de comunidades da fé para avançar os objetivos ODC. Nessa semana, cada sessão dos laboratórios SDG vai explorar um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi revisado durante o Fórum Político de Alto Nível. O foco hoje é o ODC 7, energia acessível e não cara, mostrando acesso a uma energia moderna para todos. Hoje temos irmãs católicas, irmãos, padres e parceiros. Eles trazem experiência de comunidades que querem expandir o acesso à energia e também lugares onde há desafios grandes. As suas ideias nos lembram que atingir o ODC 7 não é só um caso de tecnologia ou infraestrutura, mas também dignidade humana, justiça e cuidados pela nossa casa em comum. Obrigada por estar conosco. Esperamos ter uma rica conversa, conforme continuamos o nosso comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes de entrar na sessão hoje, eu quero encorajar todos os participantes para se apresentarem na caixa de bate-papo. Vocês também podem escrever perguntas na caixa de bate-papo e nós também damos as boas-vindas na sua participação. Vocês podem usar o botão de reação que fica embaixo da tela para que vocês possam compartilhar coisas que ressoam com você e compartilhar o fato de que você está realmente conectado e ouvindo o conteúdo que está sendo compartilhado. Antes de começar, nós temos alguém que vai estar apresentando sobre o ODC de ontem. Tivemos muito entusiasmado e nós pedimos, nós resolvemos com uma apresentação sobre o padre Alphonse Marie Comenam, com os missionários claretianos de Burkina Faso. Eu dou as boas-vindas e você pode, então, começar a sua apresentação. Eu sou o padre Alfonso, eu vou compartilhar a minha tela. Eu sou um missionário claretiano Jean Paul II, na paróquia de São Francisco de Assis. Na minha apresentação, vai ter três partes e eu vou seguir um método que a minha apresentação vai primeiro ser uma apresentação geral. Então, eu vou começar dizendo que
A gente precisa lidar com a justiça, a paz, a integridade da criação, mas também a missão de proclamar a salvação. Nós temos vários projetos que contribuem a esse objetivo, número 6, mas esse objetivo está relacionado com muitos outros, principalmente o número 7. Isso é uma prioridade para o governo promover o bem-estar da população. O primeiro projeto que nós vamos ouvir falar é sobre a construção de um posto para ajudar e treinar as mulheres e a juventude no mercado de jardinagem para produzir em nome da Paróquia da Divina Misericórdia, onde os missionários trabalham. E o segundo projeto tem a ver com a construção de eh, perfurações na Diocese de Guaia. Esse projeto aconteceu depois da nossa chegada na missão dessa vilarejo. E a qualidade do projeto tocou a nossa sensibilidade, porque mostrou para nós as agruras dessa população. Além disso, nós reconhecemos os esforços que o governo está fazendo para assegurar que toda a população tenha acesso ao suprimento de água e a parte sanitária. O objetivo do governo é para lidar com as necessidades da população e é por isso que, em colaboração para água potável segura entre 1916 e 1925, e o progresso aumentou de 72% a 78%, mas ainda há falta de acesso à água entre as áreas urbanas e rurais. E isso advém de certos fatores, populações refugiadas e o impacto negativo da mudança climática. Quanto à revisão, o, o objetivo é ter 100% acesso à água até 2013. E esse é o objetivo. E agora estamos julgando essa realidade. Nós sabemos que é um direito para todo mundo ter acesso à água, e isso não é só um problema de infraestrutura, mas é também um assunto que tem a ver com a dignidade humana, o acesso à educação e ao desenvolvimento humano. Então, uma comunidade sem água potável fica uma comunidade pobre em todas as diferentes áreas. Então, para lutar pela vida e para as gerações futuras, eu tive sede e você me deu água para beber. Isso está no Evangelho. Isso julga a realidade. E agora, o que está acontecendo? E é por isso que nós vamos apresentar alguns projetos que nós temos feito
para dar acesso à água potável. Nós podemos ver aqui uma perfuração e isso funciona com energia solar. E isso dá a possibilidade. Então, nós podemos ter água a cada momento, ou ter água sempre, porque isso trabalha com energia solar. Então, o nosso comprometimento não é só anunciar o evangelho, mas trabalhar com a população para cuidar da criação, da paz. Nós vamos mostrar isso com diferentes imagens. Então, a justiça e a paz está lutando para a dignidade dos seres humanos e a integridade da criação, está cuidando da nossa casa em comum, para fazer o que o Evangelho faz. Primeiro, vou te dar água para beber. E daí vem os nossos projetos diferentes. Então, a água limpa, nós vamos querer dar acesso a essa água para todo mundo. Então, esse objetivo é também o que o governo quer obter para toda a população em cada comunidade onde nós estamos presentes. Como nós podemos ver, esse projeto para essas perfurações implica na gente oferecer uma formação nessa paróquia onde nós estamos trabalhando, em Bulak Ben, e também oferecer formação para mulheres e moças. Então, através desse projeto, nós temos água o ano todo, onde as mulheres, os homens e os jovens trabalham. E outro projeto que nós temos no vilarejo de Mulacan, esse projeto começou durante a missão esses vilarejos. Nós ficamos muito afetados pela qualidade da água que eles estavam bebendo. Isso mostrou que as condições de vida eram muito difíceis. Então, ter esse poço significa dar água melhor para a comunidade. Então, o acesso à água potável de alta qualidade é realmente um problema. Mas trabalhando com outros parceiros, o governo conseguiu melhorar a realidade. Conforme nós podemos ver, nós fomos de 72% em 2016 para 78% em 2025. Esse trabalho foi feito com diferentes parceiros na sociedade, mas, mesmo assim, o problema persiste. O governo está tentando melhorar o nível de vida da população e o governo quer
Ele tem um objetivo até 2030 oferecer acesso à água potável segura. Então, a conclusão é que a gente quer ajudar a população local como uma forma de anunciar o evangelho, porque água é saúde, é trabalho, é paz, é esperança. Agradeço muito pela atenção de vocês. Bom, obrigada. Essa foi a apresentação que foi feita dos diferentes projetos que nós tivemos em relação a esse objetivo ODC 6, para responder às necessidades da população, porque começando com o projeto que nós mostramos, trabalhando com painéis solares, mas o que a gente quer é ajudar a população. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui é Vivian, intérprete. Ontem falaram que o som do meu fone de ouvido estava baixo. Eu mudei o fone de ouvido e espero que esteja melhor hoje. Se você puder colocar na caixa de bate-papo se melhorou, eu vou ficar muito feliz. Continuando, obrigada por compartilhar vídeo, imagens. A gente vai poder compartilhar na tela e aí talvez vocês possam falar e explicar ao grupo. Ele falou que se tiver tempo, podemos apresentar o vídeo. Ele falou que tudo bem. Pas le son. D'accord. Je voudrais tout d'abord mettre vivant la mémoire Em de primeiro lugar, cette âme eu d'amour gostaria de qui nous a permis celebrar a d'avoir memória dessa mulher bon, cheia de amor e que par la miséricorde de generosidade Dieu, que son âme fez com que repose en fosse paix. Je voudrais donc possível traduire termos toute la este joie de la poço, communauté que a ici, alma très heureux dela de recevoir descanse em enfin un paz sourire com que a cela se justiça répond. de Deus. Merci donc E à tous les também bienfaiteurs, quero à tous ceux qui ont procuré cela. Merci de que c'est fait. Et nous a disons véritablement comunidade que está muito cette feliz zone porque temos est um en manque d'eau poço. potable. Beaucoup de Então, populations sont dans obrigada les a besoins, todos os beaucoup de dans les benfeitores que besoins. fizeram Et nous com que voulons Dieu fosse disant merci. possível. Nous pouvons continuer à Obrigada solliciter do fundo do nosso l'aide des coração, bienfaiteurs. Pour que porque beaucoup de agora communautés soient soulagées, nós qu'ils vamos puissent enfin ter a avoir de l'eau potable, possibilidade de ce qui ter leur água permettait de mener potável. tranquillement leurs activités. E Qui permettra aussi aux muitos enfants de vilarejos pouvoir ainda être à temps estão em et avoir une necessidade. bonne santé. Merci et que E Dieu bénisse chacun de nous. obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês.
Muito obrigada pela, pelo vídeo. Acho que ficou claro do vídeo que diferença imensa que fez esse projeto para a comunidade. E eu acho que você fez um trabalho maravilhoso, começando hoje, destacando os tópicos essenciais do foco. Você trouxe, muito embora esse projeto seja para dar perfurações, poços, água para as comunidades. Você fez um trabalho maravilhoso mostrando que nenhum dos ODCs pode ser atingido sozinho. Você mostrou como essa interconexão é importante. Energia solar, falando como isso conecta para iniciativas para terminar a pobreza, cuidar da criação do nosso planeta. E eu também achei muito emocionante ver como foi um esforço de colaboração e os governos trabalhando juntos com as comunidades locais para fazer com que nós conseguimos, não podemos atingir os ODCs sozinhos. Eu adorei a mensagem final da sua apresentação, que água não é só sustentabilidade, água é esperança e água é paz. O nosso foco agora para hoje vai ser o ODC 7, energia acessível para todo mundo. Então, vamos para o segundo palestrante que vai destacar esse ODC 7. E esse palestrante vai ser Marie. Ela é uma irmã do Sagrado Coração de Maria do país Quênia e ela trabalha como representante das irmãs nas Nações Unidas. A palavra é sua, Margarete. Boa tarde. Eu estou me apresentando. Eu sou Margaret Marilli. Eu sou da Sociedade Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, e os membros são as religiosas do Sagrado Coração de Jesus. Tem uma outra congregação que é o Sagrado Coração de Maria, mas nós somos o Sagrado Coração de Jesus. Hoje eu quero compartilhar um pouco do que está acontecendo no Quênia em relação ao ODC 7. Eu não vou cobrir tudo, porque o Quênia é grande, nós temos tantas áreas diferentes, com problemas diferentes. Então, energia acessível e limpa. Nós vamos falar sobre as oportunidades, nós vamos falar da minha experiência, vamos falar de estatísticas e tudo aquilo que tem sido feito para promover essa ODC em nome da congregação na qual a gente está servindo. Isso assegura acesso para energia moderna, sustentável. Nós vemos que isso aqui, um- uma cooperação nacional para a expansão
da água e da energia limpa. Isso importa muito, conforme a gente vê que esse ODC está ligado a melhorar a vida de uma pessoa. E isso tem a ver com ações de combate ao clima. Quando a gente fala do Quênia, isso é a paisagem da energia limpa do Quênia. Que tipo de energia limpa o Quênia tem? Onde está sendo usado? Aqui vocês têm um mapa do Quênia. Vocês podem ver que a parte do norte do Quênia está do lado esquerdo e está se tornando um deserto com a mudança climática. A gente não tem muitos rios nessa área e são rios que secam durante a seca. Então, nessa área aqui, nós temos as fazendas eólicas. Então, é energia limpa dos ventos. E aqui no nordeste do país, temos o, temos refugiados e muitas tribos vivendo ali. É uma região semiárida e não, o alcance não é fácil e o governo não consegue levar a eletricidade nessas áreas rurais profundas. Então, eles usam sistemas solares. Depois nós temos essa área do sul que tem rios, e aí eles podem usar energia hidrelétrica. E aí no meio nós temos energia geotermal, na área que se chama Rift Valley. Então a gente pode dizer que 20% da energia vem de energia limpa e vem daquilo que eu mencionei aqui. Essa é a forma de sobrevivência do país. Mas eu quero esclarecer que a maior parte dessa energia está em cidades como Nairobi, como Mombasa, mas uma vez que você sai das cidades e você vai para os vilarejos, essas áreas sofrem muito e elas não têm energia suficiente, não têm meios. Então, a nossa principal fonte, como nós já vimos, é termal, né, as usinas térmicas, solar e eólica. Aqui vocês veem um prédio com painel solar. Aqui tem outras comunidades que estão conectadas à energia solar. Expandir esse acesso de energia, nós temos uma conectividade nacional maior, feita pelo governo. Também estão expandindo a eletrificação rural, principalmente onde o governo pode alcançar. E também tem o off-grid, e essa aqui é para produzir algum tipo de energia. Então, o que que ajuda o Quênia? Há iniciativas políticas que foram colocadas em prática e encorajam as pessoas a inovar e produzir essa nova energia limpa. Então, a Constituição do Quênia, que, que vem, reconhece o direito de desenvolvimento sustentável.
E isso também encoraja a produção da energia como um impulsionador econômico e também há políticas eh, que são estabelecidas para fazer as pessoas usarem o tipo de energia mais adequado para a região. Há áreas remotas, profundas, que ainda não têm energia e são desafios para atingir essas áreas. E os desafios, quais são os desafios? Acesso limitado em comunidades remotas, alto custo de tecnologia limpa, por exemplo, pode ter energia passando na rua, mas fazer com que essa energia chegue na sua casa é um desafio. Também o crescimento da população, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, que demandam mais energia. A energia que temos não é suficiente, precisamos criar mais. A mudança climática afeta os rios. Do lado esquerdo, vocês podem ver. Isso aqui é um vilarejo que deve ser a sexta base do Quênia, mas secou o clima e os fazendeiros nem entendem direito sobre essa mudança climática. Eles estão rezando para Deus. Se a água está ligada à energia, poderiam ter atendido esses fazendeiros, porque muitos acabam fazendo empréstimos e se não há produção, há falta de alimento também. Então nós precisamos de energia para bombear a água para os rios. E conforme a gente continua, e a parte de cozinhar, nessa parte de cozinhar, diferentes áreas, diferentes pessoas usam energia diferente. Então, uma parte das residências do Quênia ainda tem fogão a lenha, carvão, e a gente sabe o resultado disso, porque a gente não pode ter esse tipo de combustível fóssil, principalmente em áreas rurais, né? E isso leva a desmatamento, doença, coleta. Então, muitas vezes as pessoas têm que andar longe para conseguir lenha, para poder cozinhar. Então, são coisas que afetam a pessoa a vida toda para essa luta de preparar alimentos para a família. Então, há soluções de fogão elétrico, onde há possibilidade. A necessidade de tentar melhorar o tipo de energia que está sendo usado. Essas são as energias biogás, resíduos animais. Isso são alguns dos tipos de energia. Também melhorar o escopo da cozinha e soluções de biomassa. Mas tudo isso precisa ser de finanças para fazer funcionar. Então, quando a gente olha a sociedade do Sagrado Coração e a formação de comunidades, quando
nós lidamos com a sociedade civil, normalmente a gente olha primeiro a água, que é fonte de vida. Se tem água, tem vida. E claro que a água precisa de energia para ser distribuída. Então, a gente tenta fazer com que isso aconteça. Nas nossas escolas, nós tentamos manter a parte sanitária, os banheiros, as latrinas. Então, às vezes, as escolas não têm banheiros, muitas vezes as crianças ficam um tempão na fila para poder usar as latrinas. Então, isso também está ligado ao bombeamento da água, né, para esses banheiros. Nós também temos, onde nós gerenciamos hospitais ou centrais de saúde, nós também proporcionamos água. E essa água é bombeada por eletricidade ou bombas solares. Então, nós precisamos engajar e também temos projetos diferentes. A energia limpa muda as vidas das pessoas. As crianças podem estudar, pode ter lugares com facilidades, laboratórios que podem funcionar, máquinas de lavar roupa, higiene. Então, quando tem água, isso reduz o número de horas. Quando tem eletricidade, quando tem força, reduz os problemas de fogos nas florestas. As comunidades podem florescer, eh, mesmo com a mudança climática. Agora, esse último slide aqui é para mostrar alguns outros projetos que a gente tem e projetos que estão usando energia para melhorar a vida das pessoas. E quando a gente fala de bibliotecas em áreas rurais, laboratórios, tudo isso demanda energia. Então, para acelerar, nós precisamos expandir os investimentos em energia renovável. Precisamos aumentar o financiamento para a eletrificação rural. Existe um projeto para isso, mas as áreas que são ricas são aquelas que estão mais próximas das rodovias, onde tem acessibilidade de transporte, e também aqueles que estão perto de mercados. Então, você enxerga o benefício do grid do governo, a energia limpa que o governo proporciona, mas os vilarejos que estão longe não recebem esse benefício. A gente precisa promover soluções para cozinha limpa, fortalecer parcerias público-privadas, encorajar a inovação em energia solar, eólica e geotérmicas. O país tem sol, então os lugares rurais podem obter energia solar, mas precisam dos materiais para fazer isso acontecer. Esse é um problema, porque é um problema financeiro. Então, eu vou concluir a minha palestra.
quando a gente fala de energia limpa, o governo precisa de investimentos contínuos, precisa de inovação, precisa de parcerias políticas para que a gente não deixe esses vilarejos difíceis de alcançar sem eletricidade e sem energia. Então, nessas áreas rurais, isso dá força quando você onde as pessoas conseguem fazer a gestão e o grid do governo está próximo, eles podem usar isso para atividades para cozinhar, irrigação, esse tipo de coisa. Depois a gente tem projetos e o que o governo está tentando implementar no Quênia? Há um ministério de energia e a gente tem que trabalhar em conjunto para que a energia chegue no lugar certo. A eletrificação rural, a energia renovável é outra organização que ajuda. Quênia Eletricidade e a agência e outros que cuidam da. As pessoas podem usar essa energia onde tem instalação de energia solar. Eles tentam instalar isso para comunidades, por exemplo, a sociedade civil da água ou energia que é compartilhada. Então, quando você vê um poço perfurado, esse poço é compartilhado por uma escola que tem 1.000 alunos. Eles têm que carregar a água para que a comunidade possa compartilhar essa água. E a eletricidade, o governo proporciona nas escolas e também nas escolas em áreas rurais, principalmente as escolas primárias que não têm eletricidade. Então, o governo está tentando eh, proporcionar eletricidade para instituições de educação colegial, eh, ensino fundamental. Então, o que a gente tenta fazer junto com o governo e a sociedade civil é assegurar que a gente consegue atingir os mais vulneráveis, onde a energia não está chegando. Se a gente consegue fazer isso, muito obrigada. Eu quero concluir dizendo que a colaboração eh, feita com essas organizações, o setor privado, realmente é muito importante para assegurar que todo cidadão do Quênia tem acesso à água potável, pagável, sustentável, de, de qualquer fonte, mas que seja limpa.
É incrível ver o acesso que Quênia tem acesso de diferentes tipos de energia. É encorajador saber que o desenvolvimento sustentável é reconhecido na Constituição do Quênia. É bom saber que tem um governo que realmente tem uma legislação para as pessoas e para o desenvolvimento econômico. E conforme se você estava falando, eu estava anotando todas as conexões com todos os projetos nessa transformação da comunidade através dessas conexões para SDG, o número 5 de igualdade, o 3 a saúde da comunidade com a redução de poluição. E também nós vamos falar sobre outros assuntos mais tarde nessa semana. Eu acho que eu já anotei todos os ODCs aqui e a sua apresentação realmente mostrou o quão tudo está interconectado e como a intervenção de um ODC pode impactar tantas outras áreas ao mesmo tempo. Eu vou terminar esse resumo da mesma forma que você terminou, enfatizando parcerias. Embora seja encorajador ver que o governo do Quênia leva isso a sério, a implementação só pode acontecer através de organizações como a Sociedade do Sagrado Coração e parcerias com comunidades locais. Então, obrigada por essa apresentação maravilhosa. Agora eu vou para o nosso próximo palestrante, que é Daniel, missionário claretiano no Brasil. É, Padre Danilo, você está conosco hoje? Eu vou mostrar o vídeo. Olá a todos, eu sou o irmão Danilo, CMF, missionário claretiano em formação. Sou do Brasil, atualmente eu curso teologia e também faço mestrado em engenharia ambiental. Portanto, os meus interesses eles estão tanto na questão religiosa, teológica, como também na questão das ciências ambientais. E aqui neste laboratório eu vou falar um pouco dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS número 7, sobre a energia limpa e acessível e como eu estou enxergando, como eu estou vendo essa questão do ODS 7 aqui no meu país, o Brasil. Primeiramente, quero frisar que o Brasil ele tem uma matriz energética bastante ampla. Nós somos um país geograficamente muito grande, com uma população também grande, e a nossa matriz energética, atualmente, ela é majoritariamente hidrelétrica. Então, nós temos uma grande geração de energia hidrelétrica. Temos também outras fontes, né? Temos muitas fontes ao total, mas nesse momento a que mais se destaca é a energia hidrelétrica. Acredito que seja uma energia bem conhecida por todos. E a energia hidrelétrica, é importante deixar claro que ela tem tanto os seus pontos positivos como os seus pontos negativos, né? Por exemplo, dentre os seus pontos positivos, as suas vantagens, a energia hidrelétrica, ela é, aqui no Brasil, a principal fonte. Ela tem também baixa emissão de gases do efeito estufa e é também já uma tecnologia bastante consolidada aqui no Brasil. O problema dessa tecnologia é que ela, entre outras coisas, necessita de grandes áreas para que possa ser operada, o que gera um impacto ambiental muito grande
seja em florestas, seja em comunidades indígenas e ribeirinhas, a perda da biodiversidade, e o principal problema talvez seja a sua dependência das chuvas. Então, no tempo da estiagem, no tempo sem chuvas, a energia hidrelétrica ela tem alguns problemas, algumas falhas. Mas eu gostaria de tratar aqui nesse laboratório um pouco mais a fundo sobre duas novas matrizes energéticas que estão sendo já há alguns anos desenvolvidas aqui no Brasil, mas que agora estão ganhando mais força, que é a energia eólica, ou seja, a energia do vento, e também a energia solar. Bom, o Brasil é um país tropical, é um país também litoral e que recebe uma grande quantidade de ventos vindo dos oceanos, sobretudo a região nordeste do Brasil. E nós iniciamos aqui no Brasil, já há alguns anos, algumas usinas de energia eólica, principalmente no estado do Ceará e Rio Grande do Norte. E essa energia, essa forma de energia, né, ela ainda está em análise, podemos dizer. Nós ainda estamos vendo como que o país vai responder a esse tipo de energia. Ela tem uma série de vantagens, né? A questão principalmente ligada às suas vantagens ambientais, uma vez que estamos em uma região que produz muito vento, sobretudo na região nordeste do Brasil. Então, é muito interessante que a gente possa utilizar dessa fonte de energia. Porém, há que se destacar que há também alguns problemas, alguns empecilhos com essa forma de energia. Por exemplo, dos problemas que nós já estamos detectando são as alterações nas rotas migratórias de aves. Isso porque os ventiladores, os cataventos gigantes, por gerar uma grande quantidade também de vento, esse vento, essa região próxima das usinas, costuma causar problemas para as aves, os pássaros, os fluxos migratórios. Então, essa é uma questão que nós ainda não conseguimos resolver, que ainda está em aberto. E o outro problema é a questão do ruído, né, do alto som, da alta sonoridade que é liberada por essas usinas. Então, quem tem casas muito próximas, né, cidades que estão próximas, geralmente sofrem muito porque é um ruído contínuo. Então, esse é dois dos pontos negativos dessa energia. Mas há que se destacar que, por ser uma energia renovável, de baixa emissão de carbono, então, é uma fonte de energia que seguramente será muito mais explorada no futuro, né? Nós ainda estamos dando passos iniciais, mas nós temos total condição de melhorar essa implementação. Por enquanto, as usinas eólicas estão em grandes empresas, grandes instalações. Não é comum termos esse tipo de energia em casa, no quintal da nossa casa, por exemplo. É algo de maior tamanho, de maior grandeza. Já a energia solar, que é outra energia que também está começando a se destacar no Brasil já há alguns anos, tem também essa grande vantagem, né? O Brasil, por ser um país tropical, recebe uma grande quantidade de sol, praticamente o ano inteiro. Então, várias partes do Brasil têm condições de utilizar energia solar. É uma energia que tem um grande potencial, tem um grande crescimento da geração de distribuição de painéis, tem baixa emissão de gases do efeito estufa e é algo que pode ser muito aproveitado no Brasil. E também tem uma grande vantagem que, ao contrário da energia eólica, que geralmente são instaladas em grandes indústrias, a energia solar ela pode se usar pequenas placas e qualquer pessoa pode ter uma placa solar no seu quintal, no telhado da sua casa. Inclusive no Brasil é muito comum, em diversas cidades, diversos estados do Brasil, nós vermos painéis de energia solar, o que mostra que já é uma energia que está entre nós, que está sendo usada pela população. O problema é que ela produz energia principalmente durante o dia, e não durante a noite. E precisaríamos desenvolver algum tipo de bateria, alguma forma de manter essa energia gerada. Então, essa é uma questão que ainda estamos em desenvolvimento. E um outro problema que ela pode gerar é a questão dos resíduos sólidos que podem ser gerados, uma vez que as placas solares
elas não têm uma duração muito grande. Depois de alguns anos, elas precisam ser descartadas. Então, poderá gerar um problema de resíduo sólido, mas por hora é ainda uma excelente alternativa junto às termoelétricas, junto à energia solar, para tentarmos um dia substituirmos ou auxiliarmos com as termoelétricas, com as hidrelétricas. E por fim, eu gostaria de falar rapidamente de uma outra forma de energia, que é a termoelétrica. No Brasil, nós temos alguns projetos de termoelétrica, só que essa é uma energia que o ideal seria que nós não usássemos, porque se trata aqui de uma energia capaz de liberar gases do efeito estufa, tem também um custo mais elevado, uma dificuldade de manutenção. Então, é algo que o Brasil ele tem como um plano B, digamos assim, uma fonte alternativa, mas não deveria ser a nossa principal fonte de energia. Bom, essas são as principais energias que são desenvolvidas no Brasil. Mas para além de nos questionarmos sobre as energias limpas, sobre como nós geraremos energias mais limpas, né, eu creio que, num primeiro momento, nós, como religiosos ou como cientistas, como membros da sociedade, algo que nós deveríamos nos questionar primeiramente, ao meu ver, é como construirmos um modelo sustentável de energia, né? Não apenas quais as tecnologias são melhores para gerar energia, se é a solar, se é a eólica, se é a hidrelétrica, ou qualquer que seja, mas mais do que isso, como que nós podemos, de forma sustentável, já que é esse o objetivo do ODS número 7, né, gerar energia limpa e sustentável para todos, como que nós poderíamos chegar em um ponto de sermos mais sustentáveis na nossa geração de energia? E aqui eu diria que, antes de mais nada, antes dos aspectos técnicos, estão os aspectos éticos, né? Como que nós podemos, então, através de uma ética religiosa, uma ética social, ecológica, solidária, gerarmos energia mais limpa e sustentável. E para isso, o nosso papel de consumidores deve falar muito alto, deve ser muito importante. Não basta nós termos usinas se a nossa consciência, em primeiro lugar, não está agindo de forma correta. Então, cada um de nós, seja nas nossas casas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas empresas, onde quer que estivermos, cada um de nós tem o direito e o dever de ser um consumidor consciente, porque só assim nós iremos gerar uma energia mais sustentável, quando nós soubermos utilizar aquilo que nós temos de forma consciente. Então, esse foi um pouco da minha mensagem. Espero que eu possa ter contribuído para este laboratório. Obrigado a todos. Foi uma pena que ele não pôde estar em pessoa, mas acho que o vídeo encapsulou não só a esperança que a energia traz, mas também a necessidade sustentável para criar eh, efeitos. Eu entendi os desafios que ele falou, por exemplo, o fato de que energia, é lógico, pode impactar a migração de pássaros. Como a gente sabe, os pássaros podem ser polinizadoras, espalham sementes, então isso pode impactar a biodiversidade, os ecossistemas, pode impactar fontes de alimentos e geração de colheitas. Então é muito interessante como ele falou, essa ideia não é só como a gente usa recursos de energia sustentável ou tecnologia, mas como que a gente usa isso com responsabilidade para criar uma matriz sustentável, não somente as fontes de energia, mas levando em conta os impactos que podem ter nas comunidades e estar preparado para continuar a desenvolver novas ideias para responder a esses desafios, como ele falou da energia solar. E, e os materiais que a gente usa em energia solar acabam se desgastando e se tornam resíduos sólidos. Então, eu acho que a apresentação dele fez um trabalho incrível de mostrar que os ODCs
Não é uma coisa que a gente faz um projeto e pronto, acabou. Não é assim. Essas iniciativas vão precisar de atenção contínua e abordagens criativas para encontrar as soluções. Muito obrigada, irmão Danilo. Agora, o João Narcis, que é um, um padre com padres claretianos em Burkina Faso. Então, padre, a palavra é sua. Eu, eu trabalho na Costa do Marfim. Eu sou, eu sou responsável da Justiça e Paz nessa delegação. Então, eu não estou em Burkina Faso agora, mas eu estava em Burkina Faso durante 9 meses de. Isso é fruto daquilo que meus irmãos estão fazendo e a minha própria reflexão. E a minha pesquisa sobre a energia em Burkina Faso. Isso é uma vitória para o nosso planeta e é uma coisa que nós damos para as futuras gerações, para oferecer o acesso para todo mundo, para serviços de energia e com um preço razoável para Burkina Faso. Isso é um desafio, porque o governo já disse. Eu não estou conseguindo ouvir ele muito bem. A gente não pode ter transformação sem energia. E Burkina está engajado para dar à população o acesso para energia. Isso é o primeiro ponto. Essa situação da energia em Faso de 2016 a 2000 e nós temos desafios e isso leva à criação de agências sob os diferentes ministérios, principalmente a Companhia de Eletricidade Solabel de Burkina Faso. Nós, essa companhia pertence ao distrito de Burkina Faso e está ligado ao ministro da Energia e Minas
e que olham a parte técnica, o ministro de Finanças e Desenvolvimento, que, que supervisiona a parte financeira, e o Ministério da Indústria, Comércio e Artesanato para a gestão. Então, a Sonebel é administrada por um conselho de diretores compostos de 9 membros e é liderado por um diretor-geral. As distribuições, eles têm várias empresas estatais e tem uma divisão em várias divisões. A distribuição, o serviço, pesquisa, equipamento e também as divisões de contabilidade, o mercado e a divisão de recursos humanos. A gestão geral é assistida por pessoal técnico, que também inclui departamentos afiliados e de projetos. Essa Sonabel gera, distribui, transmite eletricidade em todo o país de Burkina Faso, cobrindo mais do que 204 localidades, desde 2014. Opera num grid linkando as duas principais cidades de Ouagadougou e Bubu Dioulasso, bem como localidades pequenas e comunidades isoladas, e também a renovação de energia e a eficiência. Essa Agência Nacional de Eficiência e Energia Renovável, ela é uma agência estatal e que foi estabelecida em dezembro de 2016 com a missão de iniciar, promover, coordenar, facilitar e fazer a gestão de todas as operações para energia e eficiência em Burkina Faso. Esse, esse assunto é prioridade do governo. Então, essa estrutura organizacional lida com o conhecimento, com a divisão de energia renovável e também a coordenação das unidades operacionais. A missão do projeto e os programas têm essa gestão centralizada, o desenvolvimento de materiais e o preparo, relatórios, implementações e indicadores de projetos e programas. E também tem o planejamento de projetos e atividades. Eles têm que monitorar esses projetos, implementação de programas. Eles precisam analisar e validar projetos, propostas, e eles também precisam preparar relatórios em progressos com a gestão sênior e também precisam treinar os funcionários com essas técnicas de acordo com o desenvolvimento do template. E depois eles têm que ter os arquivos de todos esses documentos.
Tudo isso, esse departamento é responsável por fazer iniciativas para engajar parceiros técnicos e assegurar a sustentabilidade de fundos que recebem de redes externas e também expandindo novas fontes de fundos, desenvolver e optimizar recursos e relacionamento com doadores, monitorando desenvolvimentos e também o desenvolvimento dos planos das agências. Eles precisam olhar todos os projetos, eles precisam cuidar dos orçamentos, começar parcerias e desenvolver a estratégia das parcerias. Esse papel pode ser resumido com 6 tópicos: regular e promover a energia renovável, estabelecer uma estratégia nacional para promover a eficiência energética, apoiar e promover projetos de escala nacional, precisam juntar o setor privado, as ONGs, a parte financeira, os parceiros, e também precisam fazer serviços comerciais e outros serviços públicos no campo de energia renovável. Também precisam apoiar pesquisa, inovação e treinamento nesse, nesse campo. Os objetivos são facilitar e promover a energia, a transição e também alavancar o potencial geográfico de Burkina Faso para aliviar a falta de energia. Áreas de expertise. Operar no campo de energia renovável e no campo de eficiência de energia. A energia eólica, que a gente já ouviu falar do Brasil, nós também temos energia eólica. E isso é energia que vem da radiação solar. Agricultura, reflorestamento, resíduos industriais. As tecnologias todas existem e elas existem para converter essa biomassa em aquecimento, eletricidade ou biogás. E a energia geotérmica. Essa é uma energia que é derivada do calor, calor gerado pela terra e armazenada no subsolo. Também temos energia hidroelétrica, que é energia que é gerada pela água
e isso acaba produzindo eletricidade. E nós também temos energia marinha, que produz, produz pelas marés, por resíduos, e a energia térmica do oceano, do oceano que é aquecida pelos raios solares. Então, mesmo se Burkina não tem acesso ao mar, mas esse é um tipo de energia que é possível. Então, eu diria o seguinte: esse tipo de energia permite com que a gente consuma menos. Seja para aquecer ou para resfriar. Esse tipo de energia permite que a gente use de um diferente nível. A utilização de novas tecnologias agora fazem com que seja possível proporcionar o mesmo tipo de iluminação, reduzindo a energia, reduzindo o consumo de energia. Então, agora nós temos lâmpadas, as lâmpadas antigas estão desaparecendo e a gente usa mais energia baseada na tecnologia de LEDs. Nós temos a eletrificação e, de acordo com as leis de 2017, em- isso é para promover a cobertura, desenvolvendo eletrificação rural, facilitar o acesso da população rural à eletricidade e como um desenvolvimento de infraestrutura, ver as atividades rurais de eletrificação e ver o que outras instituições estão fazendo e também preparar um relatório anual para o Ministério da Energia e os reguladores sobre eletrificação rural. Além disso, junto com o artigo 11 dessa regra, as autoridades dizem que a cooperativa e a associação de entidades privadas tem o serviço em áreas rurais, responsáveis por ter essas missões cobertas pela sua concessão. Agora, o desenvolvimento no setor de 2019 até 2026, então, isso é a evolução do desenvolvimento. E nós tivemos bastante progresso. Burkina Faso alcançou a eletrificação foi de 20% em 2016 para 34% em 2024. A produção
de 50% das necessidades. 400 milhões de quilowatts. Isso representa 24%. A energia renovável é parte do mix de geração. Então, a combinação de todas as energias renováveis veio de 15% a 29%. Esse crescimento foi por causa do crescimento em energia solar. O mix é 36% térmico, 11% solar e o resto hidrelétrico. E muito desse comissionamento arrumou. Isso foca em três áreas principais. Muitos projetos estão acontecendo. Projetos diferentes, como um projeto que eu menciono que chama Ealing Project. São plantas de energia solar, grids elétricos, e nós temos a construção de 4 plantas de energia solar, cada uma com uma capacidade de, atender as áreas rurais. Ele ele está falando, mencionando o nome dos diferentes projetos. Esse segundo projeto tem dinheiro que vem de 115 milhões de dólares. Ele está falando, não, ele falou que não é dólar, é franco, francos. Não, ele mudou, é dólar mesmo. Ele está dizendo que são dólares. Então, são 115 milhões de dólares que foram investidos nesse projeto. No setor da distribuição, em 2024, Burkina Faso presenciou a construção de 5.800 estações de alta voltagem. E ele diz que isso cobre 16 mil quilômetros de linhas de média voltagem e alta voltagem. A produção de produtores independentes aumentou muito, indo de 100 milhões de quilowatts. Então, isso aumentou em 2024 em 126%. Isso significa que houve uma evolução muito importante, colocando e juntando todas essas energias. Então, eu diria que, embora tenha havido esse progresso, o ano de 2024 foi marcado por incidentes onde a interconectividade de energia com países vizinhos levou a disrupções. Nós sabemos que Burkina Faso teve dificuldades com os seus vizinhos, mas o país ainda importa eletricidade da Costa do Marfim e de Gana, mas o acesso
é diferente nas áreas urbanas e rurais, e o custo de energia continua sendo uma preocupação para residências e empresas. Concluindo, Burkina Faso está numa jornada positiva em direção a esse ODC 7. Em 8 anos, a eletrificação dobrou e a energia renovável mais do que duplicou. A boa vontade política para ter soberania de energia para apoiar a industrialização de 2024, 2025 em diante. Isso significa 20, até 2035. O desafio vai ser a interconectividade para acelerar a eletrificação rural e continuar a transição para a energia solar e hidráulica. A associação ou a agência para a energia até 2025. A gente acha que a gente conseguiu vencer o desafio de melhorar o desempenho desse setor. De acordo com o último relatório, que foi feito em julho desse ano, está num website, ele menciona o nome. O ano de 2025 aumentou a capacidade de geração de energia elétrica. A produção doméstica atingiu 1,65 bilhões de quilowatts, representando um aumento de 17% comparado com 2024. Isso reflete o esforço feito para fortalecer a capacidade de produção e a sustentabilidade e melhorar a situação de energia do país em geral. Esse mix permanece dominado pela geração de energia térmica, que ainda é 72%, mas mesmo assim, essa transição continua a avançar, continua a progredir com fontes de energia renovável contribuindo com 28% de energia solar e 24% de energia hidráulica. O relatório também destaca uma melhoria na qualidade do fornecimento elétrico e o número médio e o decréscimo de 33%, enquanto a duração média caiu comparado com 2024. Esses resultados refletem uma melhora significativa para o benefício dos consumidores. Em 2025, a agência também continuou a preencher os mandatos regulatórios, fortalecendo o arcabouço jurídico com auditorias técnicas de tarifas, resolvendo disputas e protegendo e educando os consumidores. Durante isso é um progresso. Durante as discussões, o primeiro-ministro e essa agência, em relação aos resultados, a agência o Ministério encoraja a agência para continuar com esse comprometimento de regulamentação moderna, transparente, enfatizando a estratégia e a importância do setor energético para o desenvolvimento do país. De acordo com o chefe ou líder, isso justifica a impulsão para construir novas empresas de geração de energia com a infraestrutura
para reduzir a dependência de Burkina Faso de importação de energia. Em Burkina Faso, cada raio de sol nos dá, e cada gota de água é uma riqueza que constrói e desenvolve. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado a todas vocês e eu espero que a gente continue a poder ajudar a nossa população. Muito obrigada. Obrigada por desenvolver tempo e energia que você fez essa apresentação super completa. Foi muito inspirador ouvir o progresso de Burkina Faso, aumentando o seu grid elétrico, acesso à eletricidade e principalmente a estatística que você compartilhou de como dobrou ah, o grid elétrico que é proporcionado através de fontes de energia renovável. Conforme eu ouvi a sua apresentação, eu também fiquei. eh, eu achei que tem muitas coisas em comum, coisas em comum que você eh, compartilha com os outros países que compartilharam e aumentam a nossa conscientização. Muitos países que a gente está ouvindo hoje, de regiões diferentes do mundo, compartilham um acesso comum de acesso térmico, hídrico, eólico, mas o que a gente também compartilha os desafios, por exemplo, mesmo com a expansão, ainda tem desigualdade no acesso entre áreas urbanas e áreas rurais, como você descartou e a irmã Margarete também destacou. Então, mais uma vez, nós vemos de lugares diferentes, mas ainda temos muito trabalho para fazer nos apoiando, compartilhando ideias de como superar os desafios para conseguir atingir o objetivo ODC 7. Obrigada por destacar essas estatísticas inspiradoras e os desafios em comuns que a gente tem para trabalhar juntos. Muito obrigado. Eu gostaria de revisitar um dos nossos palestrantes. A irmã Margarete tem trabalhado muito e, além de fazer essa apresentação do ODC 7, ela também tem uma apresentação que ela quer compartilhar conosco sobre o tema de água e a parte sanitária. Então, vamos voltar para a irmã Margarete. Nós temos 10 minutos para que a gente possa ter um tempinho para perguntas e respostas no final. Eu já me apresentei. Eu vou falar de diferentes lugares de Quênia, como eu vou falar sobre essa interconexão do ODC 6 com o ODC 7. Em primeiro lugar, só para dar uma ideia para vocês de onde fica o Quênia, nós temos fronteiras com Uganda, Tanzânia, o Oceano Índico, Somália, Etiópia, o sul do Sudão e Ugânia. E o Quênia está no leste da África, está no Equador e tem uma parte alta, tem planícies áridas e também tem a chuva responsável pelo acesso à água.
Além disso, quando a gente olha a água, ela fala sobre as águas. Aqui ela está falando sobre a chuva nas diferentes áreas do Quênia. Então, tem áreas que só recebem 250 milímetros de água. Aqui a gente vê a falta de água, que é um desafio enorme em algumas áreas. Só 20% da terra é terra arável. Essa área do Quênia que serve para cultivo. O resto, você tem chuvas curtas, e aí você também tem que ter culturas de curto prazo. Então, 80% do país é árido e semiárido, e depende das chuvas que não são confiáveis. Nós também temos estações que são imprevisíveis, depende do ano, das secas, das enchentes, e tudo isso pode acabar causando mudanças climáticas. Então, a necessidade de água afeta e molda a rotina das pessoas nos vilarejos, principalmente nos vilarejos pequenos. Então, você pode ver aqui as mulheres, a água não está disponível nas cozinhas. Você tem que ir buscar água e você pode carregar o que você pode carregar. Ou seja, você acaba precisando andar até o rio várias vezes. Essa é a realidade nos vilarejos, onde a maior parte da população vive. Aqueles que vivem nas cidades, nas capitais, eles. Algumas casas têm água corrente nas casas, mas mesmo assim, nas cidades, em outros lugares, em algumas das áreas não tem água, não tem água corrente nas casas. Então você também precisa eh, ir buscar água. Então, pontos de água, poços, muitas vezes as pessoas precisam compartilhar recursos. Então, por exemplo, se o seu vizinho tem um poço e se for perto, você pode ir lá e compartilhar. E o vizinho sabe que a água pertence a todo mundo. Senão, isso significa longas caminhadas para buscar água, às vezes dias, e às vezes as crianças precisam acordar cedo para buscar água, ajudar a mãe, tratamento. Você precisa também tratar a água, às vezes está num lugar aberto e às vezes as pessoas usam sem tratar, mas o governo está tentando educar as pessoas para tratar a água, para que você possa obter água mais limpa. Às vezes é através de filtragem. Então, a água é muito mais do que um recurso, é uma fonte de vida. Junta as pessoas, como essas mulheres, às vezes precisam andar juntas por causa de segurança, então elas andam em grupos e também precisa de ações coletivas. Aqui, campos de refugiados, áreas rurais, onde a água é racionada, ou seja,
as pessoas obtêm água em latas e há racionamento porque as fontes de água são escassas. E às vezes as perfurações na época seca, o nível da água desce e elas secam. Mesmo nas cidades, nos vilarejos, e mesmo se você precisa de energia, cortes de energia afetam, de água afetam, desculpe, as cidades como Nairobi, Mombasa, campos de refugiados. Então, o governo dá água corrente, mas às vezes é racionado. Você tem que ter um resultado. Você precisa armazenar água para emergências. As cidades dependem de uma mistura frágil de água do subsolo, de poços de sondagem, de furos perfurados, de poços tubulares. Então, a gente também precisa analisar como que a água é armazenada, também o que que acontece com a água da chuva e essa nós também temos que ter água o suficiente na residência para um dia. Nós temos organizações que ajudam, organizações que realmente têm ajudado na obtenção de água para a população, nas escolas e por exemplo, uma escola onde não tinha água, uma organização entrou para ajudar a UNICEF e eram diferentes organizações da sociedade civil que proporcionaram um programa de água para as escolas e qualquer outra água que é necessária nessas áreas. E aqui a gente pode ver como as crianças estão usando a água e estão levando água. Então, isso aí é um sistema de armazenar água da chuva para que a comunidade possa usar o ano todo. Também retirar água, trazer para a lata e aí as pessoas conseguem usar. Então, com isso, nos projetos onde a gente trabalha, como essas mulheres aqui, elas estão fazendo, trabalhando com frutas, elas fazem suco, elas usam a água para fazer o suco e a água é muito importante para diferentes projetos que empoderam as mulheres. Também para ajudar os jovens. Então, a água proporciona melhor saúde, ajuda as famílias. Então, se você tem água, isso ajuda e também reduz as doenças e também mantém as crianças na escola. E se tem água, as crianças ficam mais na escola. Se a água está próxima, demora menos tempo, podem se dedicar ao estudo. Então, essa educação, higiene depende da água. Então, realmente
A água é necessária e a segurança alimentar também depende de água. Vocês viram as fotos de pessoas onde a segurança alimentar depende de água? Você pode ver que até animais morrem e depois da chuva eles reviveram. O homem do lado direito está olhando, toda a cultura morreu e muitos outros fazendeiros perderam tudo. Então, é um trabalho semelhante à energia limpa. Realmente precisa de trabalho e lembrando que perfuração é uma coisa cara. Uma comunidade, uma escola, demora, custa milhares de shillings, que é a moeda do Quênia. A mudança climática intensa, tem mais secas e as secas duram mais. E os fazendeiros nunca viram alguma coisa assim. Por isso que eles rezam para Deus. O que que a gente fez errado? E eles não sabem direito o que é mudança climática. Eles precisam, as pessoas precisam obter água suficiente. Então, água é vida. E desses projetos que a gente faz na nossa Sociedade do Sagrado Coração, muitos projetos nossos têm a ver com água. E nós temos laboratórios científicos e tudo isso demanda muito esforço e muito trabalho. Tudo isso se refere à água para restaurar o tempo e restaurar a dignidade do ser humano. Então, mesmo com tempo curto, eu agradeço muito a vocês, agradeço a parceria e agradeço pelo o trabalho. Nós trabalhamos com o Unicef, com outros programas e patrocinamos estes projetos para assegurar água e acesso sanitário para todo mundo. Quando organizações e congregações vão para um lugar, a gente primeiro precisa trabalhar com água e depois energia. Muito obrigada por me ouvir. Obrigada, irmã Margarete. Você pintou uma realidade muito vívida, muito obrigada por fazer um trabalho incrível de destacar a interconexão desse ODC com outros, saúde, educação, segurança alimentar, fome. Eu quero destacar o quanto essas ODCs são interconectadas. Só temos mais 2 minutos. Eu quero saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta curtinha, e eu convido os nossos participantes que têm uma pergunta. Você pode abrir o vídeo e levantar a sua mão física, ou você pode olhar a tela e levantar a mão virtual para fazer a pergunta. Eu já estou vendo uma pessoa com a mão levantada. Donatas Lili, a palavra é sua. Nós não estamos, podemos te ouvir, mas a gente vê que você não está mutado.
nós podemos ajudar você? Não podemos te ouvir. Outra pessoa tem alguma pergunta? Muito, eu acho que o nosso cérebro está recheado de informações novas e vai demorar um pouco para processar todas essas novidades. Eu vou agradecer todo mundo por se juntar a nós. Eu quero agradecer aqueles que estão trabalhando a- por trás para fazer com que isso seja possível. Gratidão, gratidão para todos os intérpretes que fazem com que seja possível que a gente possa se comunicar e aprender. Também quero agradecer a Tereza que tem ajudado com a tecnologia por trás para assegurar que a gente possa compartilhar apresentações, vídeos, etc., de uma forma bem fácil. E eu vejo que nós temos uma pequena pergunta na caixa de bate-papo. Vamos responder apenas essa pergunta antes de sair. A pergunta é para a irmã Margarete. E um dos padres, o que que você que recomendação você daria para o Quênia e Burkina Faso para reduzir as perfuração de poços que estão causando desertificação? Eu quero. Isso é uma das coisas que eu ia mencionar, que quando em qualquer lugar que estão perfurando poços, o governo tenta controlar. Ou seja, não pode perfurar aleatoriamente. É por isso que a perfuração acontece só se for realmente necessário. A comunidade aí precisa compartilhar a água para você não multiplicar poços perfurados. E também, dado o fato de que eles controlam essas perfurações, às vezes nós temos, é por isso que a gente tem outras alternativas, como armazenar água da chuva. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso com o telhado, onde é possível, outras formas de armazenar água da chuva, por exemplo, ajudam as pessoas a ter acesso à água. E se o governo, a água do governo também e também tem poços naturais. Por isso que você viu as mulheres andando lá com os garrafões na cabeça, mas é preciso encanar essa água dos poços naturais e trazer essa água mais próxima às pessoas. Mas as perfurações realmente são controladas, porque mesmo em crise você vê que a água se reduz. Então, há uma tábua de água que é controlada. Assim que é feita a gestão e é assim que a gente precisa trabalhar juntos e para reduzir a quantia de perfurações aleatórias. Muito obrigada. Obrigada, irmã Margarete. Obrigada, João Narcis, Ofan e irmão Danilo, por
falar hoje. Obrigada pelos participantes, intérpretes, staff, membros da comunidade global. Nós vamos amanhã estar juntos para a próxima sessão dos ODCs, que vão focar no ODC 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, construindo infraestrutura resiliente com industrialização sustentável e inovação. Espero que vocês tenham um ótimo resto de dia. Muito obrigada. Merci. Et très bonne soirée à tout le monde. Très bonne nuit aussi. Obrigada.